A gente sempre gosta de ter um herói bonitão, né? Ou mal. Cabral, o cara que descobriu o Brasil era como? Meu nome é Pedro Álvares Cabral. O bonitão era rico, o pai dele, o avô, era prefeito de uma cidade. Nasci por volta de 1467 em Belmonte, Portugal. O Belo Monte. Presta atenção. Ele saiu daqui para descobrir o Brasil. Deixou essas praias de Portugal para ir para a Bahia. Na Bahia, quem tá na Bahia grita! E agora todo mundo quer vir pra cá, né? Já é a primeira coisa estranha. Aqui tem a praia mais bonita do mundo, eleita. E aqui era a civilização em 1500. Então você acha que ele ia querer ir pra selva, se juntar com os índios ou com as índias, né? Mas não pensa besteira não, a viagem do Cabral era pras Índias. Sempre pensando no dinheiro, principalmente. Saiu daqui do Tejo com as caravelas pra descobrir o Brasil. Mas a gente vai onde ele nasceu, lá no Belo Monte. Belmonte é do lado da Serra da Estrela, o lugar mais frio de Portugal. Neva. Ó a neve aí, amor. Só sobrou um pouquinho. A neve é tipo um gelinho. Aqui agora tem o Museu dos Descobrimentos, é bem moderno. Há pouco tempo só tinha a estátua do Cabral mesmo. E o castelo é medieval. Aqui é um lugar muito alto. Os romanos já tinham construído essa torre para ter uma boa visão. Então no século XII construíram um castelo pequeno, que tem sempre uma torre bem alta, sem janelas, onde o chefe pode ficar lá em cima e se abrigar se acontecer uma invasão. Daqui de cima do castelo, em cima do monte, uma visão 360 graus. Uma muralha bem alta, mas o castelo de Belmonte perdeu a importância estratégica porque as guerras com a Espanha pararam. Mas aqui tiveram uma outra boa ideia também. Como o castelo e os museus só funcionam durante o dia, fizeram um palco fixo para ter apresentações, concertos, eventos à noite. O rei deu o castelo para o bisavô do nosso Pedrinho, passando a família Cabral a morar no castelo e, claro, trabalhar com a família real. No século XV, o pai, o Fernão Cabral, voltou de uma batalha em Marrocos e aí ele ganhou também a cidadezinha. Construiu logo várias igrejas e uma delas é o Museu dos Cabrais, onde ele está enterrado. Apesar do meu amigo Elvio dizer que é mentira o que eu falo aqui, que o nome da família Cabral não veio das cabras, veio sim, tinha muita cabra na região. Ou então você me explica por que tem essas cabras nos túmulos e no brasão também, né? Mas vamos voltar ao Pedro Álvares Cabral, um rapaz de bem. Porque o menino Pedro foi estudar em Lisboa e virou cavaleiro da Ordem de Cristo com 16 anos. Com 33 anos liderei uma expedição patrocinada pelo rei de Portugal, Dom Manuel I, com o objetivo de encontrar uma nova rota para as Índias. E tinha que ser jovem, um pouco maluco para entrar nessa viagem, né? Mas a gente sempre vê nos livros que eles têm uma barba branca, são bem velhinhos. Deve ser para dar um ar de importante. Outra coisa, a gente tem sempre que entender que na época que eles viviam, 33 anos já era considerado velho mesmo. A família Cabral era chegada ao rei porque eles lutaram em várias batalhas, e os filhos também. O Pedro tinha 12 irmãos. Claro que não tem foto deles, mas pelo tamanho dos ossos, eles sabem que eles eram bem grandes, 1,90 m de altura. Eles podem ter sido segurança do rei, alto escalão do exército e até, quem sabe, uns espiões, porque eles fizeram umas viagens para a África, que pode ter sido para tirar informações do exército dos inimigos. Em 1500, o Cabral foi chamado para chefiar a maior expedição, que saía de Lisboa com 13 navios. O chefe tinha que ser um homem de confiança do rei. Eles saíam sempre do mesmo lugar em Lisboa. No começo da primavera, vinha um vento favorável e estudaram muito as marés. Nesse monumento, estes são os grandes navegadores. O principal é o Príncipe e o Cabral é o quinto. Aqui sempre vão dar destaque para o Vasco da Gama. Ele tinha ido para as Índias 2 anos antes e deu as coordenadas para o Cabral. Saíram 8 de março de 1500, foram pela costa da África, passando pelas ilhas que eles já conheciam. Quase 100 anos que eles já navegavam pelos Açores, Madeira, Canárias e chegaram até Cabo Verde, que já fica quase no meio da África, passando toda aquela parte do deserto do Saara. Pararam porque um dos 13 navios já sumiu numa tempestade. Também eram mais de 1000 marinheiros. O Cabral chefiava 13 dos maiores navegadores, 10 naus e 3 caravelas.
As naus, do latim nave, eram uma evolução das caravelas. Carregavam 600 toneladas e até 40 canhões. Era uma viagem certeira, de guerra se precisasse, porque já tinham outros navios andado pelo Brasil e no final tinham que chegar causando lá na Índia. Vai descendo reto depois de Cabo Verde e abre a curva um pouquinho para a direita. O Vasco da Gama já tinha passado por ali e visto umas árvores boiando, uns pássaros diferentes. A frota beirou Fernando de Noronha, Rio Grande do Norte. Tem um navegador espanhol que diz que chegou em Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, um ano antes. Mas a terra era portuguesa, porque tinha o Tratado de Tordesilhas. Cabral desceu um pouco mais, foi até a Bahia, chamou de Porto Seguro e já mandou um navio de volta para Portugal com a carta do caminho, dizendo que chegou talvez numa ilha bem grande que tinha uma montanha, o Monte Pascoal. 22 de abril era uma quarta-feira, 3 dias depois do domingo de Páscoa. O comandante liberou marmelada e vinho para todos os 1.350 homens para comemorar. Não deu o vinho dele não, o Peramanca, hoje um dos mais caros de Portugal e que ele guardava na sua cabine junto com o manuscrito do Vasco da Gama com as instruções.